estabelecer um mar aqui. E isso se faz de uma forma, às vezes, natural. Quando nós conhecemos alguém, ou alguém toca o nosso coração, nós nos afinizamos e vamos então formar o lar. Olha o desafio, né? Bom, a segunda condição que nós colocamos como desafio é o sustento diário, né? Ganhará o teu pão com o suor do teu rosto. Então a gente é levado a realmente buscar os recursos através das nossas qualidades, das nossas possibilidades, né? Então a pessoa quer fazer um concurso, pode, tem que fazer igual os atletas da corrida, tem que fazer esforço. Ah não, eu quero melhorar meu emprego, pegar um emprego melhor. Eu tenho que melhorar o quê? A minha qualificação. Concorda comigo? Aí você fala assim, não, vou fazer um curso de informática, vou fazer um curso de inglês, né? Vou procurar uma especialização. E aí por diante. Então, é um desafio, mas é também uma bênção. Veja só, o que a espiritualidade fala a respeito do trabalho. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Beleza? Chegou na segunda, acontece. Tem que falar. Tem que ir para o trabalho, não é verdade? Não importa se você é cansado, se você é despertou, se você está aí, está aí. É o nosso compromisso. E assim como nós contamos, né, com o nosso salário no fim de mês, o empregador também conta com o nosso esforço. Não é verdade? Então é aquilo que nós chamamos de auxílio mútuo. Então é muito importante que nós, né, façamos a nossa parte. Porque quanto melhor, né, é o nosso trabalho, naturalmente, a remuneração vai ser melhor, né? Então faz parte, né, vamos supor, da lei de ação e reação. Eu vou receber de acordo com o meu esforço. Então é muito importante. Claro que aqui nós estamos falando do aspecto material, mas a gente vai ver que o trabalho pode ser exercido em outras atividades, né? Às vezes, por exemplo, não sei, aqui tem a campanha do quilo, né? Ou alguma atividade caritativa, não é verdade? Então, às vezes, a gente pode doar algum tempo, algumas horas do nosso tempo para o trabalho caritativo. Um trabalho de campanha do quilo, uma evangelização, um trabalho, por exemplo, de informática, cursos profissionalizantes, né? Empregado esse dia na idade falou, nossa, estou fazendo curso de cuidador de idosos, né? Até brinquei com ela, daqui a pouco você vai cuidar de mim. Mas veja só, né? Quer dizer, a pessoa, mesmo empregada, está procurando uma melhor qualificação. Não é verdade? Vejam que no livro Paulo e Estevão nos conta a história do apóstolo Paulo. Eu gosto sempre de falar dele, porque ele é um exemplo para todos nós, né? Então, Paulo, para vocês terem ideia, ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio na época de Jesus? Israel tinha 12 tribos. Cada tribo tinha 6 representantes no Sinédrio. Então, 6 vezes 12, 72. Paulo era um desses representantes. Então, ele tinha um salário, e um bom salário. E ele defendia o quê? A lei de Moisés. Dessa vez ele vai visitar a casa do caminho em Israel, Jerusalém. Aí quem estava lá? Estevão, falando sobre o Evangelho de Jesus. E ele interrompe a Estevão. Não concordo com as suas palavras. Você não está defendendo a lei de Moisés, mas ele estava falando de Jesus. E o Estevão falou, não, mas nós aprendemos, né? Que Jesus é o
caminho, a verdade e a vida. E eles começam a discutir. De tal forma que Paulo leva o Estevão a ser preso e levado a ser julgado no Sinédrio, onde ele é condenado à morte por apedrejamento. Apedrejamento. Mas ele era noivo, né, de uma pessoa, Abigail, que era sua noiva, e ele, então, no momento do apedrejamento do Estevão, ele leva Abigail, porque ele estava fazendo uma coisa que ele achava que estava defendendo a lei de Deus, inspirada na lei de Moisés. Então, quando começa o apedrejamento, Abigail é tomada de uma repulsão muito grande. Por quê? Anos atrás, o seu irmão, né, que não chamava Estevão, né, um outro nome, ele assumiu uma situação perto do lugar em que ele morava, na cidade de Corinto, em que o seu pai, revoltado com as autoridades romanas, coloca fogo na propriedade do pretor romano, que era o dirigente daquela terra. Mas, como seu pai já era uma pessoa idosa, ele assume a culpa pelo seu pai. E ele é condenado a galera, nunca mais a Abigail que se conheceu. Mas vejam como que são as rodas da vida. Ele é levado e acolhido na cidade de Jerusalém, pelos apóstolos, onde ele é recebido e desenvolve, né, conhece a doutrina de Jesus e torna-se cristão. E ele é justamente o irmão de Abigail, perdido. Quando ela chega e vê que ele está quase desencarnado, através do apedrejamento, ela diz: mas Paulo, né? Paulo, esse é meu irmão. E você está condenando a morte. E a partir daquele momento, eles não conseguem mais levar o noivado à frente. Né? E ele fica revoltado com Jesus. O que ele faz? Começa a perseguir os cristãos. Até que, chegando para a cidade de Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, porque ele persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegue. Naquele momento ele sente um baque muito grande, fica persegue, né? E ele vai se tornar o quê? Um cristão. Só que ninguém estava confiando que a sua transformação acontecera de um momento para outro. Ninguém estava, né? Então, ele que tinha um salário do Sinédrio, ele passa a não ter mais. Converteu o cristianismo, acabou o salário. E aí o que ele faz? Vejam só que interessante, né? Todo jovem judeu tinha que aprender uma profissão. E ele aprende a profissão de tecelão. Ele disse: não, mas eu não estou totalmente desprovido. Eu sei a profissão de tecelão. Então eu vou trabalhar durante o dia, fazer a pregação durante a noite. Olha só. Então ele busca recursos do que ele tinha. Né? Nós não podemos pensar que no momento de dificuldade nós não temos recursos alguns. Nós temos que mobilizar a nossa energia. Não, eu vou fazer um currículo, eu vou fazer um curso, a prefeitura está oferecendo aí cursos, no estado. Não, eu vou atrás. Vou melhorar minha qualificação. Né? Então a gente tem que ter essa fé, porque se nós queremos o bem, Deus está do nosso lado. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo mais uma vez. Então nós não podemos, diante da adversidade, a gente achar que não vai ter solução. Né? Temos que ir até a solução. Vai aparecer. Né? Temos que ter essa fé, essa confiança. Então a lei de Deus é a lei do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza?
Romanos 6,7,4. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os lucros. Então é natural que nós, procuremos trabalhar, procuremos empregar a nossa inteligência em coisas úteis. Às vezes a pessoa trabalha 40, 50 anos. Aí a pessoa fala assim, não, agora eu não vou trabalhar mais nada, não vou fazer mais nada. O que costuma acontecer? A pessoa fica doente. Por quê? A nossa mente, a vida é movimento. A vida é movimento. Se a pessoa, de repente, ela, vamos supor, larga aquelas relações de amizade, perde a oportunidade de fazer uma coisa útil. Então, o que acontece? A pessoa vai, às vezes, declinando. Então, nós temos, que seguir aí sempre. Se não for um trabalho, claro, nós não estamos aqui falando que a pessoa deve continuar fazendo trabalhos pesados, e não são mais condizentes com a sua idade, mas continuar a trabalhar, de uma forma ou de outra. Isso é importantíssimo. Às vezes um trabalho voluntário, um trabalho de informática, um trabalho de recepção na casa espírita, um trabalho de atendimento fraterno. Se a pessoa tem, por exemplo, experiência em contabilidade, você sabia que as casas espíritas têm que estar com a contabilidade um dia? Não é verdade? Não é? Não tem que prestar conta e tal? Então, veja, às vezes a pessoa, não, eu vou manter uma tarde por semana. Olha que veja. Está ocupando a mente com o quê? Coisas úteis. Naquele momento, que está, vamos dizer assim, envolvida pela espiritualidade. Na Universidade de São Paulo, a maior universidade do Brasil, tem uma disciplina no curso de medicina. Medicina e espiritualidade. Olha só. Pode buscar lá na internet e vão ver. Quer dizer que os próprios médicos já perceberam que quando a pessoa está ligada no bem, está ligada na oração, está ligada na atividade fraterna, ela tem uma energia interna maior. Quando dá o remédio, a pessoa não é esse remédio aqui, não está. Olha a confiança. E essa confiança é chamada comumente de lei da atração. Jesus fala isso de uma outra forma. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, colocando o nosso tesouro em coisas úteis, em coisas positivas, nós aprendemos o quê? A prosperidade, a coisa boa. Não é verdade? Então, nós temos que buscar seguir aí esses expoentes do cristianismo. Porque Jesus não prometeu aos apóstolos nenhuma facilidade. Reunidos com eles, ou seja, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse isso 3 ou 4 dias depois que estava crucificado. Mas a gente sabe que ele ressuscita, mostrando para nós a realidade da vida no plano espiritual. Então, tudo que nós vivenciamos aqui não é o fim das coisas, muito pelo contrário. Nós vamos continuar no plano espiritual com as coisas que nós cultivamos, com os pensamentos que nós cultivamos. André Luiz nos fala, no livro Nosso Lar, não sei se vocês já viram, que ele era católico, ele ia à missa, seguia ali os preceitos, mas ele não tinha essa fé tão fortalecida. Então, quando ele chegou no plano espiritual, passou algumas dificuldades. E isso só foi socorrido quando ele lembra da prece que a sua mãe lhe ensinou, quando ele era criança. Fez aquela prece com tanto sentimento, começou até a escorrer as lágrimas dos olhos. Aí ele é socorrido e é levado para a colônia consular. Olha que beleza. Então a fé é um recurso que nós não podemos desprezar.
Nossa irmã lembrou de outro passagem. Não ter passado a religiosidade para os seus filhos. Olha a importância, né? Mesmo que a gente fala assim, depois eles vão escolher. Então, depois eles vão escolher. Se tiver crianças, vamos levar na evangelização, vamos levar para tomar parte, né? Vamos levar para aulas de moral cristã, de evangelização, para que ele, nessa fase mais terra, vamos dizer assim, né? Da terra fértil, encontre valores ali extraordinários, né? Bom, eu falava da prece, falava da fé também, né? Jesus, certa vez, estava com os apóstolos, quando chegou o homem, trazendo o seu filho, disse assim a Jesus, mestre, olhai pelo meu filho, que é lunático, cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. Eu o apresentei aos seus apóstolos, os apóstolos estavam próximos, e eles não conseguiram curar. E Jesus voltou para o homem e disse, trazei-lhe esse menino. E Jesus pôs a mão sobre o menino e imediatamente ele ficou curado. Aí ele vira para os apóstolos, né, e vai dizer o quê? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a esse monte, transporta-te daqui para ali, e nada lhe seria impossível. Então a gente vê que Jesus coloca a fé, a confiança, como a base de toda cura, de toda modificação interior. Então a fé é aquela confiança que você tem que aquilo é possível, né? Então nós temos observado coisas extraordinárias sendo feitas baseadas na fé, né? Então, por exemplo, tem um prédio lá o pessoal vai lá na Arábia, né? Nos Emirados Árabes, Dubai, né? Uma torre, 870 metros. Talvez algum dia alguém pensou que seria impossível. Agora está lá construída. Essa Torre Eiffel, né? Havia um engenheiro que ele cismou de construir uma torre de ferro, né, na cidade lá de Paris. Todo mundo viu. Claro. Torre de ferro, tem mais sem graça, que coisa extraordinária e tal. Mas ele acreditava. E ele então, né, uma torre aí de 300 metros de ar. Mas as críticas foram imensas. Mas construir isso numa cidade tão maravilhosa, não sei o quê. Hoje é o quê? Símbolo da cidade de Paris. Então, olha a importância, né, da gente manter a nossa fé, a nossa confiança. Mesmo que os outros não acreditem. Né? Se você acreditar, levar seus sonhos adiante. Às vezes, uma situação, né, imprevista coloca a gente em uma dificuldade material, mas nós temos que prosseguir. Vamos continuar aprendendo daquela situação. Né? Gosto de citar também, Thomas Edison descobriu a lâmpada. Né? Isso aí há mais de 100 anos. Mas ele descobriu depois de mais de 100 tentativas. Aí o repórter perguntou, mas o senhor teve aí 99 fracassos, né? Vai descobrir a lâmpada na 100ª vez? Ele falou, não. Eu descobri 99 maneiras, não deram certo. E se eu tivesse insistido, talvez eu não chegasse na 100ª. E deu certo. Então a gente não pode, né, parar nesse caminho. Temos que prosseguir nos nossos objetivos. Né? Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas Jesus não está falando do fim do mundo. Está falando dos nossos objetivos. Né? A pessoa tem um objetivo de melhoria,
né, no campo material, no campo espiritual, vencer uma dificuldade, vencer um vício, ela vai conseguir, se ela tiver o esforço necessário. Né? Então, depende também de nós, cada um de nós. Né? É o próximo item que eu separei aqui, ó, é sobre os vícios, né? E as situações, às vezes, que a gente não espera. Né? E a vigilância que nós temos que ter. Então, veja, o Espírito alicerce no livro Os Mensageiros, né? A gente teve o livro aí, Nosso Lar, 2 filmes, né? Baseado nos livros Mensageiros. Então, ele vai dizer o quê? Olha só. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos orgânicos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força. Você já ouviu falar do chakra? Então, o nosso perispírito é formado por 7 chakras. Né? Vou ver se eu consigo aqui lembrar disso. Então, primeiro, né, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, depois tem um mais aqui assim, plexolar, tem plexolar aqui, né, e o básico, que é aqui o genético, né? Então são 7 principais. Então, a energia espiritual, a energia, circula por esse chakra, né? Então, quando a gente tem pensamentos negativos, o que vai acontecer? Esse chakra, a energia divina não circula como deveria. Então, quando a gente toma um passe, o que vai acontecer? Uma transfusão de energia espiritual. A gente não ouve falar da transfusão de sangue, renova as nossas células. Então, o passe renova as nossas energias físicas. Olha só. Por isso que é muito importante, né? Todo mundo que vem aqui toma um passe. Então, por que a gente não sente bem? Porque essa renovação energética. Então, a energia vem de onde? Vem de Deus. Quando nós, né, fazemos uma prece, nós recebemos aquela energia, né, pelo chakra coronário, e essa energia se distribui no nosso corpo todo. Corpo são, né, em mente e são. Então vejam como que é importante o nosso pensamento. Né? Então é claro, né, que o pensamento ele é importantíssimo. Então eu já sou assim, não, eu não vou fazer nada lá no centro, não, porque não tem condição. Olha, gente, nós precisamos trabalhar pela nossa iluminação espiritual. Nós temos que buscar e acharei, bater e há possibilidade. Pois quem bate, né, a porta se lhe abrirá. Então, é uma necessidade, né? Então, no livro Fonte Viva, nós trouxemos aqui a lição 78, o ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem que é o Espírito Emmanuel? Mentor do Chico Xavier. Então, já viu, né? Conhece tudo isso. Então, ele vai falar, olha só. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo fala isso. Né? Quem faz o bolo aí, é dono de casa, né? Também tem fazer bolo. Tem que pensar, né? 3, 4 colheres, né? De farinha de trigo, 3, 4 colheres de açúcar, uma colherinha de fermento. O que acontece se o fermento, se a gente não colocar um fermento na quantidade adequada? O bolo não vai crescer. Então, o que faz a massa crescer é o fermento, né? De vez em quando fica aquele bolo achatado aqui, já viu, né? Aí ele fala assim, solou o bolo. Não é verdade? Então, olha só. Aí o Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo. Diz assim, pensamento é fermentação espiritual. Vocês já viram aquele pensamento que sai da nossa cabeça? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Em primeiro lugar, estabelece a atitude. Primeiro a gente pensa, depois a gente faz. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras
através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, que lhe revela reto e limpo. Então, quer dizer que nós podemos modificar as nossas tendências, as nossas viciações. Né? Eu tenho um colega, não vou falar o nome, mas eu tenho uma admiração muito grande, porque ele já foi, inclusive, morador de rua, né? Usava drogas, e ele conseguiu, né? Ele trabalhava em vários lugares, né? Por cargo de gerente e tudo, por várias razões, né? Foi para a rua, abandonou a família, e ele conseguiu vencer todas aquelas dificuldades, né? Através aí dos alcoólicos anônimos. Então ele conseguiu vencer as suas viciações internas. Né? E ele hoje não usa, né? nenhum tipo de droga, é professor da rede pública. Né? Então eu admiro, porque o esforço que ele fez foi extraordinário. Né? E é natural que a gente tem que pedir ajuda. A gente não consegue, muitas vezes, ter uma dificuldade sozinho. Mas existem, né, especialidades que vão nos ajudar a vencer aquela dificuldade. Às vezes até com o uso temporário de alguns remédios, para ajudar naquela crise. Então é importante, né, que a gente busque vamos dizer, o auxílio especializado que vão nos ajudar a vencer aquela dificuldade. Né? Não é vergonha nenhuma a gente pedir o auxílio necessário. Quantas vezes, ou às vezes a gente pode ajudar, outras vezes nós podemos ser ajudados. Não é vergonha nenhuma a gente pedir. Né? Então é muito importante que a gente procure, né, essa luz da sustentação necessária contra as viciações, as nossas más inclinações, né, que todos nós temos. Nós temos um conhecido, né, que era até diretor lá do Grupo Cheio. Só que ele nos conta que ele tinha muita vontade de dar parte, mas ele fumava muito. O que acontece, né? Às vezes o fascista, ele dá do seu próprio fluido. Então, se o fluido dele não tiver uma boa qualidade, a espiritualidade entra com os fluidos espirituais e às vezes os fluidos que eles colhem na natureza. Então, essa mistura desses três fluidos é que vão fazer uma reação que é a transfusão energética no nosso organismo. Mas o médium, o fascista, ele colabora com o seu fluido. Então, ele tinha muita vontade de dar o passo e ele vai superar a sua viciação e entrar no trabalho do passo. Não é bacana? Quer dizer, nós somos, né, muitas vezes desafiados. Eu, por exemplo, trabalho em luz de cemitério. Então, não pode, todo dia tem teste de vacina. Então, não pode, não adianta você beber no dia anterior e achar que de manhã não vai acontecer nada. E acontece. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente é levado a ter uma vida mais, vamos dizer assim, sóbria, pela própria necessidade. Né? Não é que eu esteja numa condição, não. Porque todo dia tem teste de vacina. Chega lá, pegou, pronto. Né? Então, muitas vezes nós somos instados, né, a buscar um maior equilíbrio. Então, aquilo que pode parecer uma privação, você está sendo beneficiado, como a nossa irmã colocou. Naquela situação que você acha que, né, você vai dar um passo e tal, não, hoje eu preciso ficar, vamos dizer assim, mais inteiro, né? Para doar o melhor que eu puder. Olha só, aí você vai fazer o sacrifício entre aspas. Quem está ganhando? Você é o primeiro beneficiado. Você está se disciplinando para ofertar algo para o semelhante. Melhor que você. Né? Uma doação, ela reverte para a própria pessoa. Então vejam, né, que nós vamos falar agora do nosso querido mestre. O que Jesus vai dizer? Diante das provas que nos afligem muitas vezes. Vinde a mim, todos vós, está no Evangelho que Jesus Espírito, no capítulo 6, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Então Jesus coloca essa frase maravilhosa para a gente lembrar, né, no momento de aflição, de dificuldade, né, a gente não perder a confiança de modo algum. Né? Temos que confiar sempre, né? Não desistir de forma alguma. Por quê? Ora, primeira pergunta do livro diz assim: quem é Deus? Essa é a pergunta: quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é causa primária, nada acontece sem a permissão de Deus. Você concorda? Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nós temos que confiar sempre, mesmo diante das dificuldades. Né? Uma dificuldade que pode acontecer, porque nós temos a nossa programação, mas Jesus e os discípulos têm a deles. Né? Quando a gente sai de casa, nós temos que pedir a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que vai acontecer, mas me protege aí. A minha sogra, quando a gente sai com ela do carro, ela fala assim: Deus protege do lado esquerdo, do lado direito, na frente, atrás, embaixo e em cima. Aí eu falei: mas dona Glória, em cima? Você pode cair no avião. Nossa, é exagerado. Pode cair, pode. Então, ela já cuida de tudo, né? Olha que maravilha. Quer dizer, a gente sai já com